Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, nessa segunda-feira da Semana Santa, a grande semana litúrgica, é tirado de São João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Nesse Evangelho, nós podemos ver 4 grandes ensinamentos para a nossa vida espiritual. O primeiro é do versículo 1 até o versículo 3, que vem falar sobre a humilhação do pecador aos pés de Cristo. Veja, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus, enxugando-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então aqui nós podemos ver Maria, irmã de Lázaro, humilhando-se aos pés do Senhor e ungindo nosso Senhor Jesus Cristo com esse perfume, esse bálsamo. A carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer que nós precisamos exalar o perfume de Cristo que há em nós. Então aqui, ela humilhando-se diante do Senhor, arrependida dos seus atos, oferece a Deus o seu sacrifício de amor e inala, ou melhor, exala o perfume de Cristo. Do versículo 4 ao versículo 6, nós podemos ver a hipocrisia daqueles que criticarão os nossos atos de adoração. Não porque eles se preocupam verdadeiramente com Jesus ou com aqueles que estão à volta de Cristo, mas porque são hipócritas e ladrões. Do versículo 4 ao versículo 6 é dito: Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, diz São João, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Então, a crítica de Judas não era porque ele se preocupava com os pobres, não era porque ele se preocupava com Jesus, não era porque ele estava interessado em ajudar alguém, mas era porque ele era hipócrita, ladrão e queria desfrutar daquilo ali para o seu bel prazer, para o seu próprio interesse. O terceiro ensinamento do Evangelho de hoje é Jesus que nos dá, a partir do versículo 7 ao versículo 8, quando Jesus diz assim: Deixai-a, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre o tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Então Jesus está dizendo que o gesto daquela mulher de banhar Jesus com o perfume, de ungí-lo com o perfume, era uma profecia, podemos assim dizer, da morte de Cristo, e não somente da morte, mas também da sua sepultura. Era, vamos dizer assim, que uma preparação para a sepultura de Cristo. E nós podemos ver que os nossos gestos litúrgicos, nossos gestos espirituais, não são por acaso. Neles existe todo um sentido, todo um significado. E o quarto ensinamento é para nós a partir do versículo 9 até o versículo 11. Ou seja, os invejosos tentarão nos matar, tentarão matar a nossa fé, tentarão nos destruir, simplesmente por inveja. E porque o nosso testemunho atrai as pessoas para Cristo. Veja, muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Ou seja, o nosso testemunho, aquilo que Jesus fez na nossa vida, aquilo que é a ressurreição que cada um de nós sofremos, saindo
do reino das trevas e sendo introduzido no reino de luz, saindo da morte nos nossos pecados para a vida em Cristo Jesus, isso gerará inveja nas pessoas e as pessoas tentarão nos matar a nossa fé. Por quê? Porque esse testemunho que Cristo realizou em grandes obras em nosso favor atrai pessoas para Jesus e o inimigo fica irado com isso. Então que nós possamos pedir ao Senhor a graça de nessa Semana Santa, a semana maior, podermos nos aproximarmos ainda mais de Cristo para sermos ainda mais curados por Ele e salvos pela sua misericórdia. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.